Você já percebeu como muitas vezes passamos boa parte da vida tentando fugir do que nos causa desconforto? Fugimos do estresse, da ansiedade, da tristeza, da dor emocional. Mas será que esse movimento de afastamento realmente resolve o problema? Ou será que, sem perceber, acabamos nos distanciando justamente daquilo que mais importa, os nossos valores, nossas relações, nossos sonhos? E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de comportamento que todos nós temos: o comportamento de aproximação e afastamento. Nós vamos entender como eles funcionam, por que em alguns momentos ficamos presos em afastamentos e principalmente como retomar o caminho da aproximação, daquilo que realmente dá sentido na nossa vida. Você já parou para pensar que no fundo todo comportamento humano pode ser reduzido a apenas dois tipos de comportamentos? Afastamento e aproximação. Nós nos afastamos daquilo que é ruim, doloroso, aversivo e nos aproximamos daquilo que é bom, daquilo que é apetitoso, prazeroso. É assim o tempo todo. Me aproximo ou me afasto? E na maior parte do tempo, nós buscamos a aproximação. Queremos estar perto daquilo que nos faz bem, daquilo que dá sentido à nossa vida, que nos traz alegria, mas em alguns momentos acontece o contrário. Algumas pessoas passam a viver muito mais no afastamento, presas em estratégias para fugir da dor, do desconforto e do sofrimento. E qual é o problema disso? É simples. Nós só conseguimos emitir um comportamento por vez. Se eu estou ocupado em me afastar, eu não consigo, ao mesmo tempo, me aproximar daquilo que é importante para mim. O foco fica todo no desconforto e não no que realmente importa. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Imagine uma pessoa que trabalhou a semana inteira e chega na sexta-feira esgotada. No fim de semana, ela poderia escolher comportamentos de aproximação, como, por exemplo, estar com a família, brincar com os filhos, curtir a esposa, encontrar os amigos, tocar um violão, que ele gosta tanto. Só que, em vez disso, ele decide tomar uma cervejinha para aliviar o estresse. É um comportamento de afastamento, está afastando o estresse. Funciona no momento. Ele relaxa, mas no dia seguinte está de ressaca, distante da família, sem energia para os hobbies. E esse ciclo se repete. Semana pesada, cerveja na sexta, ressaca no sábado, afastamento no domingo, até que ele percebe que não está mais se aproximando do que dava sentido à sua vida, a família, os amigos, a música, e ao contrário, está cada vez mais distante. E para lidar com o estresse, além da bebida, começa outros afastamentos. Se isola, briga, grita, tudo para fugir do desconforto. E para ilustrar isso, vamos a uma metáfora. Imagine que uma pessoa recebeu a tarefa de ir até outra cidade. Para cumprir essa tarefa, ele precisava levar uma mochila com uma ferramenta especial, perfeita para ajudá-lo lá. No caminho, no entanto, havia algo que ele não sabia: buracos enormes, verdadeiras crateras. Em certo momento, ele cai em um desses buracos. Fundo, lamacento, escorregadio. No fundo do buraco, ele entra em desespero. Tenta fugir pelas paredes, mas escorrega. Tenta de um lado, tenta de outro, se agarra em qualquer coisa, mas não consegue. Cada tentativa aumenta a frustração. Até que lembra da mochila. Ele pega a mochila, então, talvez aqui dentro tenha alguma ferramenta que possa me ajudar a sair daqui. Ele abre e encontra uma pá. E o que se faz com uma pá? Se cava. Então ele começou a cavar, de um lado jogando terra para o outro, imaginando que assim ele poderia construir uma rampa e ficar mais fácil para sair. Então ele cava, coloca a terra do outro lado. Quando tenta subir, escorrega de novo. Insiste, cava mais, joga mais terra para o lado, tenta escalar de novo e cai outra vez. Daqui percebe algo terrível. Quanto mais cava, mais fundo e estreito fica o buraco. A pá funciona assim, mas para sair do buraco, não. Uma pá, ela é excelente para abrir um buraco. Agora, para sair dele, não. A pá, ela funciona como comportamento de afastamento. Beber, se isolar, brigar, fugir. No curto prazo, parecem até ajudar. Parecem dar uma saída, mas na prática só tornam um buraco mais fundo e a saída mais distante. E aí está o ponto. O problema não era o estresse no trabalho. O problema passou a ser os comportamentos de afastamento. O álcool, o isolamento, as brigas, todos com o mesmo objetivo:
se livrar do desconforto emocional. Só que esse tipo de estratégia não funciona, pelo contrário, agrava. Aquilo que era apenas um estresse se transforma em um sofrimento. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso resolver isso então na prática? Como perceber quando eu estou preso em afastamentos e voltar a me aproximar do que importa? É aqui que entra a análise funcional do comportamento. A ideia é simples: observar o que eu faço em um determinado contexto e quais são as consequências desse comportamento. Pergunte-se qual é a função deste comportamento neste contexto. Se a função for me afastar da dor, do desconforto emocional, ele pode até aliviar no curto prazo, mas tende a me afastar do que realmente importa. Se a função for de aproximação, ele me conecta com os meus valores, mesmo que existam desconforto junto. Reconhecer essa diferença é fundamental. Os comportamentos de afastamento não são errados em si. Eles até ajudam por um momento. Mas se eu insisto neles, o problema cresce. Parece que funciona de início, mas piora depois. Então, como voltar a se aproximar do que realmente importa? O primeiro passo é aceitar o desconforto. Aceitar que cansaço, estresse, ansiedade ou tristeza fazem parte da vida. Eles não precisam sumir para que você viva. O segundo passo é se comprometer nos valores. Escolher ações que expressem o tipo de pessoa que você quer ser, mesmo que a emoção difícil continue presente. No fundo, é essa mudança de perspectiva que transforma. Não se trata de eliminar a dor a qualquer custo, mas decidir se aproximar daquilo que importa apesar da dor. A virada acontece quando essa pessoa percebe que não precisa fazer nada para eliminar o estresse. Aceitar o cansaço, a pressão, a ansiedade como parte natural da vida faz toda a diferença. Porque ao aceitar, ela volta a se aproximar do que realmente importa. E foi isso que aconteceu. Essa pessoa deixou o álcool de lado e retomou os encontros com a esposa, com os filhos, com os amigos, voltou a tocar o violão, voltou a viver os seus valores. E é aqui que entram a aceitação e o compromisso. Aceitar que desconforto faz parte da vida e se comprometer, apesar dele, com aquilo que realmente importa, os seus valores. Porque, no fundo, não é o que sentimos que nos causa o maior problema, é o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer diante dos sentimentos. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite esse momento para refletir. Quais têm sido os seus comportamentos de aproximação e quais os afastamentos tem te prendido e te distanciado do que realmente importa? Se você quiser continuar aprendendo sobre como cultivar mais consciência, aceitação e compromisso com seus valores, acompanhe os nossos conteúdos aqui no canal. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que pode se beneficiar desta mensagem. Viver com mais presença e proximidade do que importa é um caminho que não precisa ser trilhado sozinho. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo. Tchau.